Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, criatura querida, graça e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do estudo do Catecismo. E hoje nós vamos falar sobre o homem. Na aula passada nós falamos sobre os anjos. E caso você seja novo aqui no canal, eu tenho um curso gratuito de Catecismo aos sábados para aqueles que querem se aprofundarem a sua fé, aprofundarem os conhecimentos na santa doutrina da Igreja. Lembrando que eu citei lá na primeira aula, ninguém ama o que não conhece. E quanto mais eu conheço, mais eu amo. Se eu quero então crescer no meu amor a Deus, no meu amor à Igreja, eu preciso conhecer melhor a doutrina da Igreja, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, peço você que se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Assista às nossas aulas, veja a playlist com todas as aulas, pode ser? Hoje nós vamos falar sobre o homem. E a primeira pergunta que nós devemos responder é: o que é o homem? Talvez a gente pense que isso é uma resposta muito simples. O homem é uma pessoa. Vamos lá. A primeira coisa que o Catecismo nos ensina é que o homem é a criatura mais nobre que Deus colocou na terra, no universo. Todas as coisas foram feitas por Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Porém, o homem é aquela criatura que Deus quis por si mesma. Deus criou todas as coisas para o homem e Deus quis o homem por ele mesmo. Então o homem é a mais nobre de todas as criaturas, porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é importante no mundo de hoje. Eu gostaria de ressaltar, frisar isso, porque nós vemos no mundo de hoje, nas ideologias, nos pensamentos não cristãos, que nós estamos convivendo atualmente, uma ideia de que nós somos iguais às outras criaturas, comparando, por exemplo, os animais aos seres humanos, humanizando, dando um aspecto humano demais aos animais. Cuidado com isso. Os animais são criaturas inferiores a nós, assim como as plantas são criaturas inferiores aos animais e assim por diante. Existe então uma hierarquia na criação divina e nós estamos no topo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu não posso me comparar a um cachorro, a uma vaca, a um gato, embora nós tenhamos afeição pelos animais, tenhamos carinho por nossos animais de estimação, ou seja, eu tenho esse carinho pelo meu bichinho que está ali convivendo comigo todos os dias. Isso não é pecado, gente. Nós termos animais de estimação, nós termos os famosos pets, por exemplo, como eu tenho a Jade,
mas devemos considerar que existe uma distância tremenda entre mim e eles. Eu não sou pai ou mãe de pet. Isso não existe. Cuidado. Isso faz parte da mentalidade que quer diminuir o homem. Seja uma mentalidade panteísta, ou seja, tudo é Deus. Ou essa mentalidade mesmo, que quer desumanizar o homem, tornar o homem como uma coisa qualquer. No fundo, querem negar a nossa imagem e semelhança de Deus. Que fique então bem claro isso. Nós somos as criaturas mais perfeitas que Deus criou. Criaturas materiais mais perfeitas que Deus criou. Onde Deus chamou a uma maior dignidade. O homem, ele é, vai dizer o catecismo, uma criatura racional, inteligente, capaz de raciocinar. E ele é composto de alma e corpo. Vamos lá. O que é a alma do homem? O que é o corpo? O corpo é aquilo que nós vemos. O corpo é material, é matéria, nós vemos e tocamos. Já a alma do homem é espiritual. Nós não podemos ver e não podemos tocar. São Pio X vai falar o seguinte: a alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual dotada de inteligência e vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Por que a alma do homem é a parte mais importante do homem? Porque ela possui inteligência e vontade. É capaz de conhecer e amar a Deus eternamente. Já o corpo, ele é a forma da alma. Agora, atenção. O ser humano, o homem, ele é composto de alma e corpo. Então, nós não devemos desprezar o corpo como se ele fosse um frasco de perfume. Não, não é isso. O homem é alma e corpo. Deus criou o homem nesta unidade de forma que o homem íntegro, completo, é ele alma e corpo. Porém, por causa do pecado original, e nós vamos falar do pecado original na aula de hoje, o homem morre. O homem não foi criado para morrer. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas o homem morre. O que é a morte? A separação da alma e do corpo. Porém, enquanto o corpo morre, perece, vira pó, cinzas, a alma não morre. Então, você, eu, todos os seres humanos possuímos uma alma imortal. Ela não é capaz de morrer, ela não se acaba. Deus nos criou em determinado momento. Qual foi o momento que Deus nos criou? Você sabe dizer? Veja, foi no momento da concepção. Claro, você já estava na mente de Deus, você já estava no coração de Deus desde toda a eternidade. Não foi uma surpresa para Deus. Jesus, quando morreu na cruz, já estava nos redimindo. Ele, como Deus, nos conhecia, mas nós fomos criados no momento da concepção. Momento que o espermatozoide do nosso pai se uniu ao óvulo da nossa mãe. Naquele momento, Deus Pai infunde a alma. Olha que interessante. O homem, a mulher, participam da criação divina.
Olha que bacana isso. Porém, não foi o meu pai e a minha mãe quem me deram a minha alma. A minha alma foi Deus que me deu. O meu pai e a minha mãe materialmente contribuíram para a formação do meu corpo. O meu corpo, ele foi formado no ventre da minha mãe, de forma física, de forma natural, porém, desde o momento da concepção, e isso é muito importante, desde o momento da união do espermatozoide com o óvulo, naquele momento ali eu já existia, porque Deus me criou naquele instante. Entende agora por que a Igreja Católica é atacada por não defender os contraceptivos? Eles não evitam a união do espermatozoide com o óvulo. Então, quando há essa união do espermatozoide com o óvulo, já existe um bebê. Já existe um ser humano, embora não formado. Falaremos sobre isso e principalmente do DIU, quando formos estudar mais na frente os 10 mandamentos, ok? Então, voltando aqui para a nossa aula. Homem é corpo e alma. E a alma do homem, parte mais nobre que é capaz de conhecer e amar a Deus. Porém, o homem um homem completo, é corpo e alma. A morte é a separação da alma e do corpo. Enquanto o corpo se desfaz, a alma não acaba. A alma, ela vive para sempre. Vamos lá. Um segundo ponto para nós considerarmos na aula de hoje é sobre este homem criado imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado por Deus livre. O que significa isso? Outro assunto importantíssimo. Significa que o homem é livre em suas ações. Ele tem o poder de decidir entre fazer ou não fazer uma ação, entre agir e se omitir. Essa liberdade é chamada de livre-arbítrio. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e concedeu-lhe também a liberdade. Nós não somos fantoches de Deus, como se Ele pudesse nos manipular como se fôssemos bonequinhos, fantoches. Nós não seríamos filhos dessa forma, não seríamos livres, não seríamos a sua imagem e semelhança. Nós podemos decidir entre fazer ou não fazer uma ação, entre roubar ou não roubar, entre pecar ou não pecar, entre mentir ou não mentir. Diante de nós estão as opções. Somos nós quem temos a liberdade de escolher, o livre arbítrio de escolher. Na verdade, essas escolhas, mais profundamente falando, Santo Agostinho vai falar sobre isso. São escolhas entre a liberdade, que é o bem, e a escravidão, que é o mal. Então, o pecado é a escolha do mal. E ele nos escraviza, nos aprisiona. E a liberdade é a escolha do bem. Então, nós seremos mais livres e completamente livres se escolhermos o bem, entendeu? Resumindo, por que nós dizemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Vamos ver o que diz São Pio X. Disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus porque a alma humana é espiritual, irracional, livre na sua ação.
Ou seja, nós somos livres para agir e somos capazes de conhecer e amar a Deus e gozar da presença de Deus eternamente. Continuando. Perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus. Veja que esta perfeição só está em nós. Então, só o homem pode conhecer a Deus. Os animais não sabem que existe um Deus e nunca saberão. Não são racionais. Então, não têm a liberdade. Agem por instinto. Bom, nós falamos aqui algumas vezes a palavra pecado, né? Condição de pecadores. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. Então, como é que Deus criou o homem? Será que Deus criou o homem assim, com sofrimento, com a capacidade ou com a possibilidade óbvia, né, de morrer? Todos nós vamos morrer. Foi assim que Deus nos fez. Pecadores. Foi assim que Deus nos fez. Como é que Deus fez o homem? Como é que Deus criou Adão e Eva? Então, Adão e Eva, o primeiro casal, eles foram criados por Deus em inocência, completamente puros, sem pecado. Deus não criou o homem pecador. Não, vamos lá. Esse estado de inocência, chamado também estado de graça, o homem era cheio da graça de Deus. Ele também dava ao homem alguns dons que nós perdemos depois do pecado original. Esses dons que Deus criou e deu a Adão e Eva deveriam ser transmitidos a nós. Deveríamos herdar os mesmos dons que Adão e Eva tinham. Quais seriam esses dons? Preste atenção que é interessante, anota aí. Primeiro, a graça santificante. Então, os filhos de Adão e Eva até nós deveríamos ser todos santos, sem pecado, totalmente inocentes. Teríamos isso se não fosse o pecado deles. Também a integridade, isto é, a perfeição, a perfeita sugestão dos sentidos, a razão. Veja que às vezes a gente quer uma coisa, mas nós sentimos outra coisa. Por exemplo, eu quero amar, mas eu odeio. Eu tenho raiva, mas eu quero ter paz. Eu quero ser feliz, mas eu sou triste. Então, os nossos sentidos, eles não obedecem à razão. Você vê que você tem que lutar contra o pecado. Você tem que lutar contra as suas paixões. Existe uma rebelião das suas paixões com a sua razão. Racionalmente você quer uma coisa, mas existe uma força interior que leva para o lado contrário. Isso não existia. Adão e Eva tinham ou deveriam transmitir uma perfeição. Entre os seus sentidos e a sua razão, um outro dom seria a imortalidade. Então Deus criou Adão e Eva para não morrerem. Isso mesmo. Eles foram criados para não morrerem. O que aconteceria para o plano de Deus? Bom, o paraíso era na terra. Depois do final da vida deles, depois de uma vida que Deus determinaria quanto tempo seria, eles iriam para o céu. Deus preparou isso para o homem. Seria esse o fim do homem, viver uma vida na terra e depois ir para o céu. Simples assim, criatura, sem nenhum empecilho. Adão e Eva também não sofriam. Não havia o sofrimento, não havia dor, não havia doença,
E também não havia o envelhecimento. Essas características de degeneração que nós temos também é fruto do pecado original. São frutos do pecado original. O envelhecimento, as rugas, as doenças, você pode perder membros, você adoece, você sangra, você sente dores. Essas coisas não tinham em Adão e Eva. O homem não foi feito para isso. Por isso que na ressurreição, a gente vai falar sobre isso mais adiante, nós vamos ressuscitar de forma íntegra, sem as imperfeições, porque tudo isso que nós temos hoje no nosso corpo, nessa matéria, a dor, o luto, o sofrimento, a velhice e etc., são imperfeições. E nós vamos ressuscitar para a glória de Deus, sem essas imperfeições, entendeu? Um outro dom que Adão e Eva tinham era a ciência, o conhecimento, profundamente inteligentes, proporcionados ao seu estado. Veja, a inteligência de Adão e Eva era incrivelmente superior ao que seria hoje a nossa. Claro, proporcional ao seu estado. O que isso significa? Significa que a inteligência de uma criança seria de um adulto, seria outra. Também significa que a inteligência do homem é diferente da dos anjos. Bem, isso é um assunto muito profundo para a gente tratar aqui na aula de catecismo, mas para você, basta que você saiba isso. Adão e Eva possuíam uma inteligência muito superior à nossa, que também iriam transmitir o conhecimento. Por exemplo, de todas as coisas, foi Adão que deu nome às criaturas. Está lá no relato do Gênesis. Então, nós podemos supor com muita certeza que Adão possui um conhecimento da natureza infinitamente superior a de qualquer cientista atual. Conhecimento da botânica, da astronomia, da química, da física, etc. É dado por Deus, infundido por Deus na sua alma. O homem perdeu tudo isso por causa do pecado original. Falando em pecado original, o que é o pecado original? Anota aí no seu caderninho de catecismo. Até aconselho você ter um caderninho para acompanhar as nossas aulas, tá bom? Isso pode lhe ajudar. Vamos lá. O pecado original a gente vê assim nas fantasias das pessoas, nos filmes, na mídia, aquela imagem de Adão e Eva comendo uma maçã. Então, o pecado original seria comer uma maçã. Bom, não. Não é esse o pecado original. O pecado original não foi comer uma maçã ou comer uma fruta. Sim, ali é um símbolo ou uma realidade de uma desobediência. Foi uma profunda soberba, gente. Veja, qual foi a tentação do demônio? Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. O pecado de Adão e Eva foi a soberba, querer ser como Deus. Foi pecado semelhante ao do próprio Lúcifer, que quis ser Deus e tornou-se um demônio. Então, Adão e Eva quiseram também participar deste pecado. Foram tentados e caíram todos os dois neste pecado. Querer ser como Deus, não depender de Deus, ficar independente de Deus pela sua beleza, pela sua inteligência, pelos seus dons, eles achavam que seria possível.
foram enganados pela serpente, caíram, mas conscientemente acharam que sim, poderiam conhecer o bem e o mal, ou seja, ter conhecimento divino, ser independentes de Deus por eles mesmos. Então, Vitor, você falou que Adão e Eva tinham inteligência muito superior à nossa, que nós não podemos nem imaginar que eles eram imortais, que eles não iriam morrer, não sofriam, etc. Isso era devido a eles? Não. Isso era um dom gratuito de Deus. Deus quis elevá-los a isso. Não é que eles tinham direito por eles mesmos. Então era um dom, era um presente que Deus deu ao homem, um presente de Deus. Por isso, quando o homem se rebelou, quando Deus colocou o homem à prova, quando Deus permitiu que ele fosse tentado e ele livremente se rebelou contra Deus, ele pecou. E Deus retirou todos estes dons, todos estes presentes, estas graças que Deus deu ao homem. A graça santificante e o dom da imortalidade, da inteligência, da impassibilidade, etc, etc, etc. O homem perdeu os dons preternaturais, veja bem. E aí que está o pecado original. Às vezes a gente não entende bem o pecado original. E a gente precisa entender direitinho. E é simples. Vou tentar explicar, de forma muito simples. O pecado original foi o pecado de Adão e Eva. E você pode dizer, mas eu não pequei. Não fui eu que neguei a Deus. Se eu estivesse lá e visse a serpente, eu diria, sai para lá, cobra dos infernos. Curiosa, fuxiqueira, quer saber tudo. Você diz isso. Mas por que você não faz isso agora? Quando o demônio vem te tentar, até com coisas muito simples. Veja, o pecado original, ele não é um pecado cometido por mim, mas ele é um pecado dado, é uma herança. Eu vou explicar, lhe dar um exemplo muito simples. Como nós herdamos coisas, por exemplo, nós herdamos doenças genéticas, nós herdamos características físicas. Uma pessoa não tem culpa de ter herdado uma certa doença da família ou de ter característica física, é uma herança. Foi transmitida. O pecado original, ele transmitiu uma humanidade, um defeito na humanidade, uma marca na humanidade. Então, todos os filhos de Adão, e todos nós o somos, filhos de Adão, nós possuímos a mesma marca por herança. Por herança somos gerados, nascemos separados de Deus, sem a graça santificante, sem os dons preternaturais, sem a inocência original, sem a capacidade de não pecar. Infelizmente, nós herdamos, gente. Isso tem alguma exceção? Sim. Tem uma criatura que não nasceu desse jeito, não foi desse jeito. Vocês devem já saber quem é. Maria Santíssima, a Imaculada Conceição. Ou seja, ela já foi concebida sem pecado. E está aí o que significa Imaculada Conceição. Concebida sem pecado. E aqui há uma aí também precisa ser explicado. Por que a gente pode dizer, como assim?
Jesus não tinha nascido, não tinha morrido na cruz, Maria não foi salva. Então, uma confusão aí, achando que Nossa Senhora não foi salva porque ela já foi concebida sem pecado. Não precisava ser salva. Não. Não é isso que a igreja ensina, tá? Maria Santíssima foi salva. Ela foi salva por antecipação, em previsão dos méritos infinitos do seu Filho Jesus. Ela foi preservada do pecado original. E por que Deus a preservou do pecado original? Porque ela seria mãe de Deus. Então não poderia haver alguma mancha naquela que seria o receptáculo da divindade. Então, óbvio, a razão nos mostra e a fé nos confirma que Maria Santíssima deveria ser totalmente pura, isenta do pecado original, porque ela seria mãe de Deus. Mas ela foi salva por antecipação em previsão dos méritos futuros do seu Filho Jesus. Ok? Depois do pecado de Adão e Eva, o homem poderia salvar-se? Não. O homem não poderia salvar-se. Veja, existe uma diferença, uma distância infinita entre nós e Deus. O momento que eu me separo de Deus, há um abismo infinito, porque Deus é infinito. O homem não é capaz de Deus. Por si mesmo, não é capaz de chegar até Deus. Entende? Existe um símbolo na Bíblia, um acontecimento na Bíblia, que mostra esta incapacidade do homem de salvar-se. E é uma história bem conhecida, chamada História da Torre de Babel. Vocês conhecem essa história? Coloque aqui nos comentários se você já leu, se já ouviu falar, se você a conhece. Vai lá, responda nos comentários para eu ter certeza de que você está acordado aí. Os homens, então, resolveram por eles mesmos construir um grande artifício, uma grande torre com o intuito de chegar a Deus. Foram fabricando tijolos e construindo a torre gigante, imensa. Criatura querida, essa história bíblica mostra esse desejo do homem de chegar até Deus, mas ao mesmo tempo a sua incapacidade. Impossível, seria até hoje, no mundo moderno, o conhecimento que a gente tem da ciência, sabemos que o homem não pode até hoje construir uma torre que chega e talvez nem nas nuvens, sei lá quanto mais infinito. É impossível, né? Sabemos que é impossível e até damos boas risadas quando lemos essa passagem bíblica. Porém, ela tem um fundo interessante. Ela mostra esse desejo do homem de chegar até Deus e ao mesmo tempo essa imensa incapacidade. Assim como eu não posso construir uma torre que chegue nem sequer até a Lua, quanto mais uma que atravesse o universo. Assim também, eu não posso, por minhas próprias forças, chegar até Deus. Por isso, por misericórdia, por pura bondade, Deus prometeu desde o Gênesis um Salvador. Porém, inimizade entre ti e a mulher, diz Deus à serpente, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Então veja, aquele livro, aquele versículo do Gênesis já é um anúncio que haveria um Salvador, que haveria a redenção. Deus não abandona o homem depois do pecado.
Deus olha para o homem com misericórdia e, por misericórdia, ele prometeu um Salvador, que seria capaz de restabelecer a amizade entre Deus e o homem. Quem é esse Salvador? Nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Deus que se faz homem no seio da Virgem Maria. Uma pergunta que talvez você me faça. Aliás, se você tiver alguma pergunta, sugiro que coloque nos comentários desta ou das outras aulas. Aproveitando, não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar pelo menos um comentário dizendo: meu Jesus maravilhoso, eu confio em vós. Isso nos ajuda muito a chegarmos a mais pessoas. E se você compartilhar, você ajuda outras pessoas a conhecerem a riqueza da doutrina cristã e assim amarem mais a Jesus maravilhoso. Beleza? Vamos lá. Uma pergunta que você pode fazer. Você já deve ter escutado que existe espírito, alma e corpo. Já escutou isso? Como é? O que é o espírito? O que é a alma? Existe uma dualidade? São duas coisas? Eu vou mostrar para vocês o que ensina o Catecismo da Igreja Católica, no número 367. Esse catecismo aqui é amarelinho, tá? Diz assim: a Igreja ensina que esta distinção não introduz a dualidade na alma, ou seja, que o espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o fim sobrenatural e que a sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Quando nós falamos espírito, nós estamos falando da qualidade da alma. A alma, ela é espiritual, ou seja, ela é capaz de entrar em comunhão com Deus. Por exemplo, os animais possuem alma? Possuem. Só que a alma neles é apenas a vida do corpo deles. Eles respiram, eles comem e isto é a alma deles. Quando o animal morre, a alma também se acaba. Por quê? Porque não é uma alma espiritual, é apenas a vida deles. Uma outra coisa, e eu falei no início da aula de hoje sobre esta tendência do mundo moderno de igualar o homem às outras criaturas. Porque existem pessoas que ficam acreditando ou que ficam teimando. Existe o céu dos cachorrinhos. A minha vaquinha de estimação, meu bode, meu papagaio, meu gatinho de estimação, minha capivara. Não, querida. Quando a sua capivara morrer, quando seu papagaio morrer, quando o seu cachorro, o seu gato morrer, acabou. Você não vai ver mais eles, porque eles são somente corpo e alma não espiritual. Alma não espiritual. Eles vão acabar ali. Não vai ter mais o céu para cachorrinho, nem para vaquinha, nem para sua capivara. Então, essa é uma distinção muito importante. O que é o espírito? Essa qualidade da alma que é capaz de entrar em comunhão com Deus, ok? Uma outra pergunta também importante da gente responder aqui é: por que a gente fala que Deus criou o homem? Não estou falando aqui do sexo masculino, estou falando da humanidade. A Igreja ensina, e a Palavra de Deus também nos ensina, que Deus criou o homem e a mulher. Está lá no livro de Gênesis. Em igual dignidade, homem e mulher os criou. Então nós homens e as mulheres
somos imagem e semelhança de Deus. Temos igual dignidade, porém, esta dignidade não significa que nós somos iguais. Nós somos diferentes e a diferença é querida por Deus. Outro erro, então, da filosofia da mentalidade do mundo moderno é o igualitarismo, como se nós devêssemos perder as nossas características masculinas para ficarmos parecidos com as mulheres, e as mulheres perderem suas características femininas para ficarem parecidas com os homens. Ora, não, isso é errado. Nós somos diferentes, possuímos dons diferentes, habilidades diferentes e somos complementares, gente. Nós precisamos das mulheres como mulheres e as mulheres precisam dos homens como homens. Nós precisamos preservar estas características que Deus nos criou. Então, criatura querida, pertencentes a esta comunidade virtual Jesus Maravilhoso, por tudo isso que eu disse na aula de hoje, por tudo isso que nós aprendemos ou recordamos na aula de hoje, você compreende como é importante nós resgatarmos as verdades da fé. A verdade de quem é o homem, da nossa dignidade. Nós precisamos recordar a nossa dignidade. Nós somos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. A vocação maior de cada um de nós é amarmos a Deus e sermos felizes, eternamente gozarmos de sua presença maravilhosa. Deus criou o homem para a felicidade. E mesmo após o pecado original, mesmo após a desobediência dos primeiros pais, Deus não abandonou o homem. Deus continuou buscando o homem. Deus prometeu um Salvador e nos deu ele, nosso Senhor Jesus maravilhoso. Observe como os exemplos que eu dei na aula de hoje mostram como a humanidade, como a sociedade com o pensamento do mundo atual, que é desfigurar o homem, que é afastar o homem da sua verdadeira vocação e da sua verdadeira dignidade. Por favor, se você percebeu, se você entendeu, coloque aqui nos comentários exemplos, talvez, que você entende desta degeneração, desta falta da dignidade do homem. Como é que o homem hoje é visto? Como ele se desgasta com a sociedade, o pensamento atual? Como tentam afastar o homem da sua verdadeira dignidade, da sua verdadeira vocação. Isso é muito importante. Então, espero você na próxima aula. Convido também a assistir às nossas outras aulas de catecismo. Isso é um recado. Nós possuímos este maravilhoso trabalho de evangelização no YouTube, no rádio, atingindo centenas de pessoas. Então, se você está gostando dessas aulas, quero te fazer um convite. Ajude-nos a evangelizar. De que forma, Vitor? Primeiro, compartilhando este vídeo, compartilhando o nosso canal, os vídeos que nós temos sobre o catecismo e também todos os devocionais. Isso nos ajuda muito. Deixe também o seu joinha e principalmente o seu comentário, que nos ajuda muito. Deus te abençoe e até a próxima aula. Meu Jesus maravilhoso, eu confio em vós.